Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Hoje nós temos aula de português de ensino religioso. Vamos começar com a nossa chamada? Edmaique, Isabelle, Ítalo, Caio Miguel, Cauã Gabriel, Kevin, Marcos Vinícius, Rafael, Thales Miguel e Vinícius. Vamos começar a nossa aula? Em língua portuguesa, hoje nós vamos fazer uma leitura e interpretação da canção Lá na Terra do Contrário. Navegar na leitura. As canções são criadas para serem cantadas. Você vai abrir o livro aí na página 50 e 51, tá bom? Para você acompanhar a leitura da Pro. A seguir, você vai ler um trecho da leitura de uma canção que trata de um lugar onde tudo parece ser ao contrário. Como você imagina um lugar onde tudo está ao contrário? Qual é a sua canção preferida? Sobre o que ela trata? Leia a letra da canção em voz alta e conheça melhor o mundo imaginário de que ela se trata. Lá na Terra do Contrário. Lá na Terra do Contrário, o cachorro faz miau, e quem late é o canário, e o gatinho faz au-au. E acontece cada coisa como nunca ninguém viu. Lá na Terra do Contrário, no verão é que faz frio. Onde é que fica essa Terra do Contrário? Fica lá no lado que fica de cá. Fica cá do lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá. Fica cá do lado que fica de lá. Lá na Terra do Contrário, a calçada é que é a rua. De manhã o sol se esconde e à tarde morre a lua. E acontece cada coisa simplesmente esbabacante. Embasbacante. Lá na Terra do Contrário, vai para trás quem vai para diante. Onde é que fica essa Terra do Contrário? Fica lá no lado que fica de cá. Fica cá do lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá. Fica cá do lado que fica de lá. Lá na Terra do Contrário, a viagem não complica. Como as rodas são quadradas, quem viaja é quem fica. E acontece cada coisa que criança nem espera. Lá na Terra do Contrário, o quadrado é uma esfera. Lá, onde é que fica essa Terra do Contrário? Fica lá no lado que fica de cá. Fica cá do lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá. Fica cá do lado que fica de lá. Lá na Terra do Contrário, as crianças são gigantes. E as orelhas das crianças são que nem as de um elefante. Essa daí é uma música de José Fernandes de Oliveira, Lá na Terra do Contrário. Depois a Pro vai estar colocando o videozinho dessa música lá no grupo para vocês estarem ouvindo também, tá bom? De acordo com essa atividade, nós vamos responder essas questões aqui, lá na página 52 e 53. Ler para compreender. Primeira questão. Você acabou de ler a letra de uma canção. O que mais lhe chamou a atenção nela? O que mais chamou a atenção de vocês na letra dessa canção? Segunda questão. De acordo com o texto, onde fica a Terra do Contrário? Copie os versos que indicam a localização desse lugar. Você vai voltar lá no textinho e vai procurar quais são os versos que falam onde fica a Terra do Contrário. Terceira questão. Por que a Terra do Contrário tem esse nome? Por que a canção se chama Terra do Contrário? Por que ela tem esse nome? Você vai explicar aí na questão 3. Quarta questão. Cada linha do texto que você leu corresponde a um verso. Com um colega, observe as ilustrações a seguir. Anote os versos do texto que se relacionam com cada ilustração e mostram como é a Terra do Contrário. Veja o exemplo. Tem aí os animais, o canário, o cachorro e o gatinho. Aí o verso que fala deles é o seguinte. Lá na Terra do Contrário, o cachorro faz miau e quem late é o canário. E o gatinho faz au-au. Agora você vai procurar lá na música o verso que fala sobre as estações. Você está vendo aqui que tem primavera, verão, outono, inverno. Tem uma estrofe lá que fala sobre as estações. Você vai procurar essa estrofe lá e vai escrever aqui nesse quadrado, tá bom? Nessa outra aqui, você vai procurar sobre o dia e a noite. Lá na canção, tem uma estrofe que fala sobre o dia e a noite. Você vai procurar qual é essa estrofe que fala sobre o dia e a noite e vai anotar aqui também, tá bom?
Em seguida, nós vamos para a quinta questão. As letras de canções e os poemas geralmente são organizados em versos. E cada conjunto de versos forma uma estrofe. É que nem a Pro explicou, ó. Deixa a Pro retornar aqui a explicação. Esse conjunto aqui forma uma estrofe. Cada linha dessa aqui é um verso. Então, essa estrofe aqui tem 4 versos, ok? Agora, você vai reescrever a primeira estrofe do texto nas linhas abaixo. Vamos voltar aqui para a gente ver quem é a primeira estrofe. Estrofe, conjunto de versos. Então, veja aqui, ó. Veja que de uma estrofe para outra tem um espacinho, tá vendo? Então, eu já sei que essa daqui é uma estrofe. Vamos contar quantos versos tem nessa estrofe. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Então, é uma estrofe composta por 8 versos. Você vai escrever essa primeira estrofe lá na questão 5. Sexta questão. Volte no texto e observe um conjunto de 5 versos que se repete algumas vezes ao longo da canção. Aqui na canção, tem uma parte da canção que se repete toda hora. Sempre que fala uma estrofe, você torna a repetir esse conjunto de 5 versos, que é esse aqui. É como se fosse o refrão da música. Veja aqui que ela é uma estrofe com 5 linhas, ou seja, 5 versos, e ela se repete aqui, ela se repete aqui, e ela se repete aqui, tá vendo? É como se ela fosse o refrão. Aí você vai lá no texto e vai circular justamente esses versos aí que a Pro tá falando, tá bom? Você vai circular eles. Versos ou conjunto de versos que se repete em uma letra de música é chamada de refrão ou estribilho. Sétima questão. Quantas vezes o refrão aparece na letra da música? Quantas vezes lá no texto, na música, aparece essa frase aqui, ó? Lá na terra do contrário. Você vai olhar aqui, ó. Exemplo, aqui primeiro aparece lá na terra do contrário. 1. Aí, ó, você vai procurar de novo. Lá na terra do contrário. 2. Lá na terra do contrário. 3. Você vai olhar todas as estrofes e ver quantas vezes repete essa frase. Lá na terra do contrário. Aí você vai colocar quantas vezes ela repete aqui na sétima questão, ok? Essa atividade de português vai da página 50 até a página 53. Em seguida, nós vamos falar sobre a natureza como lugar sagrado. Então, vamos lá. Vamos fazer essa leitura e depois você vai responder a atividade de ensino religioso. A natureza como lugar sagrado. Vimos que, além dos templos e das construções erguidas por seres humanos, a natureza é considerada um lugar sagrado pelos seguidores de algumas religiões. Vimos ainda que ela tem grande importância na vida dos povos indígenas. Além de fazer parte do cotidiano desses povos, a natureza está ligada às crenças e às práticas religiosas de cada um deles. Sendo assim, em uma comunidade indígena, lugares como os rios, florestas, mares e montanhas garantem alimentos e outros recursos para a sobrevivência das pessoas e também podem ser sagrados para elas. Da mesma forma, diversos elementos naturais estão presentes nas atividades do dia a dia e também fazem parte das práticas religiosas indígenas. Alguns exemplos são a água, a terra, as ervas, frutos, palhas, madeiras, pedras, penas e etc. As imagens a seguir, elas mostram a presença de elementos naturais na arte, em práticas religiosas e em outras atividades realizadas por alguns povos indígenas. Nessa primeira imagem aqui, nós temos a imagem de um menino do povo Yanomami, ele cozinhando um pão de mandioca em um prato de barro. Na segunda imagem, nós temos uma pintura corporal feita com tinta extraída das plantas para a cerimônia do povo indígena Kayapó, na Amazônia. Nessa outra imagem, nós temos o povo Chavante dançando em uma comemoração. Nessa aqui, a arte indígena com penas de aves da fauna brasileira. Nessa aqui, nós temos os chocalhos de sementes e cocares de penas usados para a comemoração do povo Guarani. Nessa daqui de baixo, nós temos trajes para cerimônias e cestaria do povo Aparaí.
E nessa última, máscaras utilizadas em práticas religiosas do povo ticuna. Continuando. Narrativa sobre os lugares sagrados. O surgimento de alguns lugares sagrados é explicado por meio da história, repleta de ensinamentos. É o caso do mito do povo indígena Macuxi, sobre o Monte Roraima. Vamos conhecer agora esse mito desse monte. O monte é esse daqui, ó, que está aparecendo aqui embaixo. O surgimento do Monte Roraima. Esse é um mito contado pelos povos indígenas Macuxi. Há muito tempo, na região do Brasil, próxima à fronteira com a Guiana e a Venezuela, não existia nenhuma elevação, ou seja, as terras eram retas e planas. Os povos indígenas que viviam ali caçavam, pescavam e coletavam frutos para se alimentarem. Certo dia, nasceu uma bananeira especial e uma ordem divina foi dada. Ninguém deveria tocar nela ou em seus frutos, pois eram árvore sagrada. Entretanto, alguém desobedeceu essa ordem e derrubou a bananeira sagrada. Então, a natureza se mostrou enfurecida. Relâmpagos e trovões foram vistos e ouvidos por toda parte. Os animais escaparam da região. A terra abriu-se e surgiu, crescendo até os céus, o Monte Roraima. Muitas cachoeiras desceram pelas pedras do monte, e muitos dizem que ele está chorando pela desobediência humana. Ou seja, esse daí é um mito que é contado para justificar o surgimento desse monte, entenderam? Mitos são contações de histórias fictícias que são passadas de geração em geração, e os povos indígenas, eles mantêm essa tradição na cultura deles. Agora você vai fazer a atividade de ensino religioso. Você vai abrir o seu caderno, fazer o cabeçalho e escrever essas duas questões. Primeira questão, você vai pesquisar um mito indígena sobre o surgimento do mundo, das pessoas ou da natureza. Exemplo, você pode colocar lá no Google. Um mito indígena sobre o surgimento do mundo. Vai aparecer lá vários povos de várias tribos, o que eles acreditam. Você pode colocar também um mito indígena sobre o surgimento das pessoas. Vai aparecer lá o que algumas tribos indígenas contam sobre como as pessoas surgiram. E você pode colocar lá um mito indígena sobre o surgimento da natureza, ou sobre algum elemento da natureza. Pode ser um mito sobre uma árvore, pode ser um mito sobre algum pássaro, pode ser um mito sobre algum animal, você escolhe. Então você vai estar pesquisando um mito indígena sobre o mundo, as pessoas ou sobre a natureza, tá bom? Na segunda questão, você vai representar o mito que você pesquisou através de um desenho. O mito que você pesquisou e escreveu na questão número 1, você vai fazer um desenho na questão número 2, representando esse mito, tá bom? Então, respondam a atividade de língua portuguesa da página 50 até a página 53. Respondam a atividade de ensino religioso no caderno. Tire uma foto bem nítida e mandem no privado da Pro, tá bom? Não é lá no grupo, é no meu privado, certo? Eu vou estar respondendo todos os alunos na ordem no decorrer do dia, tá bom? Beijo bem grande para vocês, meus amores, e até amanhã. Tchau, tchau.